A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Então, gente, que privilégio, sabe? Olha, eu estou ali acompanhado, né, da minha esposa, toda igreja conhece, né? É uma das mais bonitas, tá? Se eu dissesse a mais bonita, estaria pecando. Mas é uma das mais. Que Deus esteja abençoando cada família aqui representada. Perdão. Então, eu vou pedir que bote Lucas 10:5 e Provérbio 17:1. Gente, vocês viram o que significa Hosana? E as crianças seguiam gritando, porque é tempo de clamar mesmo pela salvação das nossas famílias e da cidade. O Rio de Janeiro continua cada vez mais violento, sabe? Há um poder paralelo muito forte, mas a gente sabe que só quem pode resolver isso é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus resolve isso através de nós, igreja. Porque a igreja, ela é uma nação santa. Sabe? Quando a igreja descobrir que ela é a nação mais adiantada, mais próspera e mais abençoada nessa terra, ela vai se render mais para Cristo e vai fazer a obra do Senhor com mais velocidade, porque a igreja, ela vem no singular, nação santa, povo adquirido, né? Nós somos propriedades de Deus. Se a gente começa a pensar nisso, olha, não tem depressão, não tem nada que segure, que fique em nós, porque a gente começa a se alegrar em Deus, sabe, naquilo que Ele fez por nós, sem nós merecermos nada, mas Ele fez. Então, lá está, quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação, que a paz esteja nesta casa. Ó, gente, depois pode vir até o bom dia, o boa tarde, o boa noite, mas nada como esta saudação, porque esse é o ensino de Jesus Cristo. Entende? Então, eu sempre gostei dessa saudação. E eu fui pastoreado por um pastor, Sebastião Ferreira, não sei se alguém aqui conheceu, né? E ele só, quando ele chegava assim, era saudação, era essa saudação. Então, eu fui aprendendo, que a gente aprende, né? E a gente sabe, olha, que uma casa de paz, quando começa assim ali na criança, porque eu vou até ler lá, porque eu li apenas um versículo que não quis atrasar. Poderia, que não era atraso, a igreja entende, né? Mas olha, é muito lindo, gente. Quando você sabe que a criança, ela busca, ela entende, e ela invoca mesmo, salva-nos, sabe? Quando isso vem da criança, não adianta, a criança no lugar que estiver, vai ter mais coragem do que a gente, sabia? Porque a criança, ela fala mesmo daquilo que tem que ser falado. Ela vai comunicar isso para qualquer pessoa, seja grande ou seja pequeno. Ela vai clamar ali, se ela for ensinada, a criança, ela supera todo. Pode deixar isso aí, por favor, tá? Então, 21:15 vai... A gente pode deixar que eu vou melhorar, porque eu já mandei fazer os óculos. Quer dizer, não mandei fazer os óculos, vou fazer os exames toda essa semana, perdão. Mas aí vão fazer os óculos, que eu perdi o meu e peguei esse do meu irmão. Então, estou com o óculos do meu irmão. Não funciona como o nosso, né? Então, Jesus ali, ele operava as maravilhas. Então, as crianças, Hosana ao filho de Davi. Então, os sacerdotes ficaram indignados, gente, sabe? Porque as crianças foram gritando. Eu lembro que eu pastoreava lá no Batã, e os que passaram por lá, não que estivesse errado, mas as crianças não entravam muito no nosso gabinete. E quando eu cheguei, mudou isso tudo. Então, a irmã, sem saber, ela chegou e ela falou para as crianças, não pode atrapalhar o pastor.
eu falei, gente, as crianças não atrapalham o pastor, até porque o pastor, não sendo pai, ele gosta de ver as outras crianças e se sentir um pai. Então, né, Dilma, as crianças iam, mas a irmã iam tirar as crianças. Como é bom quando as crianças querem estar no nosso meio, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo, porque ela tem coragem, sabe? A palavra de Deus vai no coração dela, e a palavra coração quer dizer coragem. Então, a criança expressa mesmo a mensagem. A criança é capaz de dizer para o pai ou para a mãe, pai, isso daí não está certo, Jesus não gosta disso. Se a criança aprender, e a casa vai ficando saudável, vai ficando uma casa de paz. Então, olha o que Jesus vai dizer. Quando a criança cresce numa casa de paz, a criança está na vantagem por duas coisas. Porque, olha só, o que Jesus vai falar. Vocês estão ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram, da boca de pequeninos e crianças de peito, tirar o perfeito louvor? Então, olha, as crianças já são escolhidas por Deus. O que elas precisam é ser administradas pelos seus pais, pelos professores da igreja, para que elas cresçam mesmo envolvidas com a palavra de Deus. E elas têm muito mais facilidade de guardar as coisas do que nós adultos. Joga uma criança numa piscina, vai aprender a nadar rápido. Bota uma criança para andar de bicicleta, rapidinho, ela anda. Até hoje eu não ando de bicicleta, porque eu nunca tentei, gente. Quer dizer, eu tentei uma ou duas vezes, mas não houve tempo. A Dilma diz que vai me ensinar. A Dilma anda. Então, é muito bom isso. Então, gente, vamos ter essa casa de paz. Vou pedir que volte lá, botando aquele versículo, casa de paz, e também 17:1. Dá para ficar 2 versículos? Não, né? Então, tudo bem. Então, a gente vê... então, Lucas 10:5. Olha, a melhor maneira de nós avançarmos com o Evangelho, principalmente numa cidade que nós temos visto, é quando a nossa casa é uma casa de paz, e quando nós temos a oportunidade de abrir os nossos lares para ganhar outras vidas para Cristo. E uma casa de paz vai ser mesmo uma paz na vida daqueles que têm suas crianças. Como nós adultos precisamos ter cuidado, sabe? Não conversar nada que for negativo dentro da nossa igreja, porque a criança cresce com aquela dificuldade, muitas vezes, de ter o quê? Um relacionamento bom na igreja. Então, esses valores começam a ser perdidos dentro da própria casa por alguns comentários que não edificam e que não traz nenhum lucro para as nossas vidas, nem para as nossas famílias. Então, nós precisamos viver nessa alegria para que a nossa casa, a gente possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que deve ser o maior sonho de cada um de nós. Então, que Deus esteja, assim, trazendo mesmo esta vida tão preciosa. Então, eu vou pedir também que agora bote Provérbio 17:1. Que a casa de paz é aquela casa cheia de briga. Nós sabemos que neste mundo, enquanto a pessoa não conhece Jesus, pode até não ter brigas, mas muitas vezes há um social tão assim aprofundado. Eu quero dizer para vocês que eu gosto de comer, eu vou a uma festa, se eu puder estar até a hora do partir o bolo, ali eu estou. Porque eu acho isso, sabe, uma alegria nossa. Mas olha, se tiver todo o social, mas não tiver o espiritual, a pessoa está fazendo uma festa como se Deus não existisse. Tudo deve ser motivo de nós agradecermos. E naquele lá ali, isso foi o sábio Salomão que falou, é melhor comer um pedaço de pão seco
tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de briga. Gente, eu amo o provérbio. Às vezes, um dia eu fui fazer um serviço de jardinagem e eu falei para que ele era uma pessoa muito culto, falava muito bem preparado. E eu falei para ele, e ele disse que não lia a Bíblia. Não dava muito crédito, né? Aí eu disse assim, leia provérbio. Provérbio vai falar muito ao seu coração. Sabe? Provérbio mostra como o homem é e como Deus quer que ele seja. Então, provérbio ali, é eu que estou... Não, né? Tudo bem. Então, a gente vê que dois tipos de casa há, gente. E a casa do povo de Deus há de ser aquela casa de paz. Eu não sei se quando você está em casa e quando você ora, se você diz, ó Deus, que a minha casa seja uma casa de paz. Porque isso é o ensino de Jesus. E tudo que Jesus nos ensinou, nós precisamos trazer para a realidade. Porque isso daí vai nos fazer pessoas mais confiantes, pessoas mais alegres. E a gente sabe que a paz, gente, nas festas, a gente faz o melhor, a gente faz o banquete que devemos fazer. Mas a gente deve sempre lembrar, Deus tem que estar presente. Sabe de quê? O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai fazendo um trabalho nas nossas vidas que vai nos preparando mesmo, sabe, para viver nesta alegria. Sabe? Como é bom quando a gente sabe que o Espírito Santo está ao nosso favor. E o Espírito Santo está para trazer mesmo a nossa memória tudo que Deus fez, tudo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. Então, é mesmo ensinamento do Espírito Santo. Pode pular, por favor. Vamos para João 14, 27. Olha, deixo com vocês a paz. A gente já era casado quando o Vasco se converteu, né? Então, olha, tinha um moço, ele era gerente da Caixa Econômica. A esposa dele era de uma igreja. E na vida dele veio um câncer terminal. E ele morava assim num andar, terceiro, né? Segundo andar. E meus sogros no primeiro. E ele olhava de lá e ele falou para a esposa, eu quero ir lá na igreja desses irmãos. Porque ele via, toda sexta-feira tinha culto. Depois do culto vinha um lanche, né? Mas tinha um culto muito agradável. Da casa ficava super pequena. Depois a gente sabe, você que é mulher solteira, aproveita para servir a Deus mais agora. Quando casada, você serve também. Mas a mulher solteira serve melhor a Deus do que a casada. Porque depois ela tem que estar ligada nas coisas de Deus, não pode relaxar, é a primeira, mas ela também tem que cuidar do marido. E marido dá trabalho, né? A Dilma que diga. Então, depois a coisa não é como a gente quer. E feliz daquela mulher que entende isso. Eu estudei com um rapaz que ele era seminarista e ele esquecia que era casado. Ele ia fazer visita depois do seminário. Eu falei, mas você é um cabeça dura mesmo, hein? Porque você, nessa hora que você tem que correr para casa, para estar com a sua esposa, você está querendo fazer visita. Tudo fora de hora. Então, a gente vê, gente, quando a nossa casa é casa de paz, Deus vai abençoando, Deus vai perfumando a nossa casa, que a criança, quando deixa a escola, ela está cheia de vontade de chegar em casa. Ela quer contar para o papai, para a mamãe, sabe, como foi o dia, como foi o estudo, o que ela fez na escola, mas por quê? Porque encontra um ambiente de paz. Numa casa de paz, onde a gente absorve essa paz que Jesus deixou,
nós principalmente não relaxamos com a nossa família, porque a gente quer uma família forte, saudável e uma família que vai refletir na escola, vai refletir no trabalho e na sociedade. Então, é algo mesmo, se a igreja levar a Deus a sério, a igreja entender, eu digo a começar de mim, gente, eu estou num processo de aprendizagem, de botar em prática aquilo que Deus quer. Não sou melhor do que ninguém aqui. Talvez seja o mais que tenha que aprender mais. Entende? Mas a gente vê a palavra de Deus escrita, a gente fala, mas a gente tem que dizer, Senhor, que não seja só a parte teórica, mas que venha na minha vida essa parte prática, que é o que Jesus quer. Entende? Então, se nós só souber academicamente a palavra de Deus, mas vem aquele que não tem letra nenhuma, mas ele ouve a palavra, e ele guarda no coração, e ele pratica, sabe? Ele está mais na vantagem do que aquele que Deus deu. Não que a gente queira ser melhor do que ele. Eu fico feliz que eu tinha uma ovelhinha lá nossa, que ela não sabia ler, mas a Bíblia ela ler, ainda que ela é viva. Como é que tu vai entender um negócio desse? Só Deus. E Deus faz coisas, gente, se a gente pedir, invocar, Deus faz. O que eu preciso é entender que Ele é o príncipe da paz. E quem não quer a minha casa, nem a minha família arruaçada pelas obras da carne, nem pelo diabo. Então, Deus quer fazer uma coisa tremenda na vida da família, porque sabe que família forte, igreja forte. Tudo começa na família. É primeiro Deus, depois a família. Depois vem a igreja. Porque se a pessoa não tiver entender que a família foi criada por Deus, ele não vai entender a igreja, porque a igreja é família. Só que uma é biológica e a igreja é a família pelo sangue de Jesus. Então ela é purificada, ela é salva, sabe? Ela recebe a paz de nosso Senhor Jesus quando nós compreendemos o poder que há no sangue de Jesus Cristo. Isso abre o nosso entendimento mesmo para uma vida melhor. Entende? Porque se a gente não cuidar da família, se eu tivesse filho e eu não cuidasse da minha família, como meu filho ia querer estar na igreja? Sabe? Que nem contaram uma história uma vez, o diácono faleceu e todo mundo elogiava, que na igreja o homem era uma coisa e em casa era outra, e falaram a beça dele, e a mãe disse para o filho, vai lá e vê se é teu pai mesmo. Por quê? Porque era contado uma coisa, mas na verdade em casa era outra. Então a gente tem que pedir muito a Deus, Senhor, que essa paz que eu recebi seja mesmo uma paz que atravesse as fronteiras, que não fique só na minha casa, mas que outras casas queira desfrutar também dessa paz. Então diz assim, ó, deixo-vos a paz. Então, Deus deixou. E a nossa tema de missões é muito bom, porque está nos mostrando que a paz de Jesus, que a paz em Jesus e a paz no mundo. Só que a paz do mundo é essa confusão toda. As pessoas entram no maior desespero, porque para eles é ausência de guerra, é ausência de qualquer outra coisa que traz preocupações para as nossas vidas. Mas a paz de Jesus não, ela reina em qualquer circunstância. Sabe, Jesus nos tira de todo abatimento. Ele vai nos dar um bom ânimo que só Deus pode nos dar. O apóstolo Paulo estava preso lá. Sabe? E ele estava escrevendo a carta da alegria. Vai entender uma coisa dessa. O homem natural não entende mesmo, não tem como entender. Sabe? Porque é uma coisa que só se discerne espiritualmente. É porque Deus é mais
na vida da pessoa, e a pessoa sabe que se partir, está com Deus. Sai da morte para a vida. Então, a igreja ela tem uma vantagem, a igreja não é melhor do que ninguém, mas nós somos diferentes. Nós somos os filhos de Deus nessa terra. Então, aqui diz, deixo-vos a paz. Vou pedir que bote, já botou. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhe dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Olha, a paz de Jesus já começa nos curando, nos sarando, sabe, no nosso interior, que vai nos livrando das aflições, porque a gente sabe que o mal vem, mas ele passa, sabe, em Cristo a gente vence. Então, não tenham medo. Hoje há muitas pessoas com medo, gente. Encosta, vem alguém numa moto, a pessoa já está com medo de perder o celular, porque o Rio de Janeiro está assim. Eu não sei quem viu no Caxambi, o homem teve a coragem de pegar a moça e sacudir pelos cabelos. Olha, que dali naquela hora eu fiquei muito nervoso. Eu falei, se eu estou lá, eu ia fazer alguma coisa. Não sei o que eu ia fazer, mas eu ia. Quer dizer, podia não estar aqui hoje, né? Mas eu fiquei assim indignado. Mas eu falei, gente, está desse jeito. A maldade, e a gente tem que entender, há uma intensa presença do mal na nossa cidade. E há uma intensa presença do bem, sabe? E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Mas para superabundar a graça de Cristo, a igreja tem que se colocar. E eu quero te dizer, olha, eu estou feliz pelos lares que conseguiram abrir para ter os cultos, para atrair outras famílias, sabe? Eu sei que nem todos dá para abrir. Eu mesmo, por exemplo, eu e Dilma não tem como abrir agora. Tudo tem o seu tempo, sabe? A paz que a gente sente no coração entende que para cada pessoa chega o seu tempo. E isso daí, como o pastor falou aqui hoje, é um processo. Mas é um processo que vai dar certo. Depende muito de nós orarmos. E estar convicto que o melhor para as nossas vidas é o propósito de Deus. E a gente se envolver mesmo como povo de Deus. Vou pedir que bote o 16:33. Olha o que diz esse versículo. Eu digo isso para que, por estares unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Olha, eu fico pensando, às vezes a gente diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu nunca gostei de falar esse versículo assim. Eu gosto de mostrar. De pensar que, como Jesus falou, tende paz em mim. Então, porque é a paz que nós temos em Jesus que vai resultar, sabe, na coragem e na vitória. Então, quando eu tenho a paz de Cristo, é diferente. Agora, se eu digo esse pedaço do versículo só, eu estou esquecendo de mencionar aquilo que me faz ter esse resultado, que é a paz de Jesus Cristo. Então, a paz de Jesus Cristo tem de paz em mim. Então, Jesus nos mostrou que seria um mundo de aflição. Você vai ver muitos alto-falantes aí, parem de sofrer. Se fosse fácil, né, assim, a gente sofre, não adianta, a gente sofre por ver as pessoas na rua deitado, sem ter um lar de paz, sabe? Um dia eu perguntei, né, porque eu faço jardinagem, não tem feito assim, se você quiser me contratar, eu estou sem tempo. Mas estou sem tempo não é porque tem muito serviço, não. É porque tem que ajudar a cuidar
dos meus idosos, né? E fazer outras coisas também. Então, eu perguntei lá para o jovem, eu disse assim, poxa, você é novo, rapaz. Eu já fiz isso aí, eu já catei coisa na rua. Eu falei para ele, eu fui chamado até de burro sem rabo. Sabe, o pessoal gritava, burro sem rabo, era para me dar alguma coisa. Então, porque a gente vai como um burrinho mesmo. Aí eu falei para ele, rapaz, eu fazendo isso, eu conseguia ter dinheiro, sabe? Eu conseguia ter prosperidade, isso aí dá dinheiro, e vem você me pedir dinheiro, você está trabalhando, você mora na rua, você não paga luz, não paga água, não paga nada, você mora na rua. O que você precisa é de Jesus para você sair dessa vida, você não gastar tudo que você ganha com aquilo que não é bom. Você precisa, eu perguntei para ele, tu tem identidade? Tenho. Eu falei, então, todo dia, ganhou seu dinheiro, vai lá e bota numa continha. Daqui a pouco tu vai poder alugar uma casa. Aluga uma casa com quintal e faça um mini ferro velho na sua casa e você vai ser vencedor. Então, mas você pede e vai e usa em outras coisas. Não tem dinheiro que dá vício nenhum, sabe? Deixa a gente com dinheiro. Coitado de quem tem vício. Então, quando Deus vai nos libertando, vai nos trazendo uma paz que excede todo entendimento e que nos tira mesmo desse sofrimento do vício, a gente passa a ter a alegria do Senhor. Então diz assim, eu digo isto para quê? Por estares unidos comigo, nós temos que estar o quê? Unido em Cristo. Vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Olha a palavra coragem. A gente precisa de coragem. Para tudo nesta vida, a gente precisa de coragem. Quem quer casar e vai esperar o feijão baixar, não vai casar, porque as coisas aumentam, vai, né? A gente tem que ter, surgiu a oportunidade, a pessoa é de Deus, case. Case porque Deus, não é você não, Júlio. Você ainda é novinha, você precisa estudar. Mas eu digo assim, tudo na vida é coragem. Um dia uma pessoa disse para mim, olha, eu tenho que assumir, falou para mim e para Dilma, eu tenho que assumir uma empresa grande, mas eu vou correr alguns riscos. Eu falei, nós falamos, a gente vai orar, porque risco não adianta, a gente assume mesmo. Sabe? Todos nós, se entrar num bom negócio, a gente vai ter risco. A pessoa foi, graças a Deus, está lá até hoje. Né? E que Deus esteja abençoando e orientando. Porque essas pessoas assim, estão numa coisa, mas já estão sendo mesmo desejados para sair para outras coisas. Então, que Deus esteja orientando aquele jovem que é tão bem sucedido. Então, gente, olha, a vitória é certa. Se a gente estiver unido a Cristo, a gente vai passar pelo sofrimento, dando glória a Deus, entendendo que o sofrimento passa, mas a vitória vem. O que eu preciso é chegar na minha casa e dizer, Senhor, que minha casa seja uma casa de paz. Que as nossas casas sejam uma casa de paz e paz em Jesus Cristo. Romanos 8, 6. É que a minha versão é bem diferente, mas está bom. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Até gostei da versão. Está bem explicada. Mas os que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Em Deus não tem como correr dessa paz. Se eu quero paz, só em Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. E o inimigo de Deus, ele quer trazer transtorno, inimizade, briga. Então, quando acontecer qualquer situação, a gente deve dizer, Senhor,
que reine a paz na minha casa. A gente não tem que buscar entender. Eu digo às vezes para a Dilma, aí falhou agora, o que eu falo para ela? Deixa que daqui a pouco vem. Eu não tenho que entendê-la, eu tenho que amá-la. Quando a gente ama, que às vezes a gente quer entender uma coisa que a gente está tendo dificuldade. Então, o melhor é substituir tudo pelo amor, que aí a gente vai passar pelas dificuldades e vamos superar. Não que haja dificuldade entre nós, porque lá em casa ela sempre botou os quadrinhos, né, para a gente nunca dormir de mal. Graças a Deus, acho que nunca, né? Mas tudo porque teve uma mulher sábia dentro de casa. Sabe? Não é que isso não, eu dizia na igreja, a igreja nossa lá, quando a gente pastoreava, foi numa comunidade, Deus abençoou aquela igreja. Mas eu dizia, primeiro Deus, hein? Depois a minha esposa. Porque eu acordava meia-noite, 1h, ela estava lá de joelho orando. Então, eu sabia que eu vivia muito, as crianças de vez em quando entravam no gabinete e diziam, o pastor dorme e ele ronca. Porque a gente ia para a igreja meia-noite, sexta-feira, e só voltava no domingo. Era uma coisa mesmo assim, corrida. Naquele tempo a gente podia, os nossos velhinhos estavam tudo, né? Meu sogro dizia que estava batendo com as duas. Eu dizia, a gente pode ir tranquilo. Então, as crianças às vezes pegavam, e eu dizia para as crianças, sabe por causa de quê? Que o pastor dorme assim, às vezes vocês pegam roncando, porque o pastor fica cansado. E a corrida é grande, e é uma corrida com amor. E também porque nós somos seres humanos. Então, a gente tem alguns limites, que tinham as crianças grandinhas e muito boa. Olha, a melhor coisa que tem, Alba, é ser professora de criança. Não é brincadeira. Tu tem uma missão gigantesca, você também é, né? E tem outras que são, né? Então, é uma coisa maravilhosa, você saber que aquela criança está aprendendo como o voo da águia. A águia, quando tem seus filhotes, ela vem, ela ensina o filhotinho a dar o primeiro voo. Aí ele não consegue. Até que ele saiba voar, quer dizer, no caso da criança, até que a criança seja uma discípula de Cristo, e nos adultos também é assim. Olha, eu levei, foi tempo, gente. Eu fiquei mais de 5 anos dentro da igreja, sem tomar uma decisão, mas gostando de estar ali no meio deles, gostando dos retiros, gostando dos futebols, como tiveram paciência comigo. Então, gente, é desse jeito. Tudo é o amor cristão, tudo é a paz de Cristo. Não tem ambiente melhor do que a nossa família e do que a nossa igreja. E esse deve ser o principal alvo das minhas orações, porque é a família que vai refletir lá fora o que ela aprendeu dentro de casa. Então, nós precisamos. Mas, como eu estava falando, eu não encerrei falando do rapaz. Quando eu falei com esse rapaz, ele falou, estou na rua, porque meu pai foi embora. E minha mãe arranjou um padrasto para mim, que ele me espancava. Então, eu falei, eu sei que essas coisas acontecem, mas isso não justifica você se entregar às drogas. Você precisa ser homem. Aí eu falei para ele, você sabia que quando Davi foi dar um conselho para Salomão, ele falou, sê tu homem. Sabe? E o homem, ele tem que ocupar o lugar dele sendo um sacerdote. O homem, ele precisa entender que Deus, que a mulher quer o ombro dele e quer o marido na frente. Tem homem que manda a mulher, mas não vai. Então, Deus quer a família junto. Deus quer um sacerdócio para o homem que vai resultar em crescimento para a sua casa, para a sua família. Então, esse jovem se perdeu por esta coisa. E quanta gente, se a gente entrevistar nas ruas, tem a sua história para contar, sabe?
Então, nós somos felizes de ver a nossa criança. Um dia eu fui numa igreja que não tinha criança. E eu falei, gente, só tem idoso nesta igreja. E não tem criança. Eu falei, o que será daqui a uns anos desta igreja, se não tem criança? Que a maioria era idoso, gente. Então a gente vê, olha, pois a inclinação da carne é morte. A pessoa viver como se Deus não existisse, fazendo o que bem entende, sabe? A pessoa está se inclinando para a morte. A pessoa pode estar até dentro de uma igreja, mas a pessoa não compreendeu ainda a dimensão da salvação, da alegria da salvação. Então, como é bom quando a gente encontra Jesus como nosso Senhor exclusivo, Senhor e Salvador. Isso tudo vai fazer a diferença. Mas a do Espírito é vida e paz. O Espírito Santo sempre vai nos trazer vida e paz em Jesus Cristo. Ele sempre vai nos trazer a memória, ele sempre vai testificar, sabe? Você pode ter certeza, se o Espírito Santo opera em você, naquilo que você fizer errado, vai vir aquela tristeza. E você vai poder dizer, Senhor, me perdoa, eu errei. E eu quero dizer, como é feliz aquele que erra e se conserta. Porque, gente, é isso que Deus quer. Ninguém é super-homem, sabe? Ninguém é impecável. Quando a gente pega um irmão que errou, desculpa falar de novo, lá eu pastoreava, e uma moça um dia chegou e disse, pastor, o senhor tem que me excluir. Eu falei, senta aí. Eu falei, exclusão, nem usa mais essa palavra. Se eu botasse que te excluir, você podia até processar o pastor. Aí eu falei, não, você não vai... Eu falei, o que eu posso fazer é desligar, mas eu não te desligo. Aí alguns colegas que souberam disseram, como pode, pastor? Eu falei, não te desligue, você pode continuar cantando na equipe de louvor. Você pode estar no ministério de louvor. Não, pastor, mas os outros vão passar. Eu falei, não se preocupa com o que os outros vão pensar. Diga que foi o pastor. E se na igreja a igreja tem o direito de querer ou não o pastor. Aí eu falei, depois falei para a igreja, no meio dos louvores Deus habita. Eu lanço essa pessoa lá fora, se eu for visitar ela para querer trazer de volta, ela não quer nem me receber em casa. Então, no louvor, ela vai estar cantando, vai estar louvando, e ela vai estar se consertando com Deus. E tudo ficou em paz. Entende? Então, Deus é muito bom. A gente nunca massacra aquele que caiu. A gente ajuda e levantar. Erguer a pessoa. Quem tem a paz de Cristo, usa incluir, não excluir. Nós somos falhos, os fariseus religiosos, que quando chegava alguém e fazia alguma coisa errada, eles, lançavam fora, porque eles não tinham a paz de Deus, eles não tinham o amor de Deus, sabe? E ali a gente ficou acompanhando, setembro eu vou estar pregando lá numa menina que nós fizemos casamento, eu vou estar vendo de novo aquela menina. Para mim não vai ser uma alegria? Se eu soubesse que eu que fiz o gol chutando ela para fora, fiz o gol no mundo, que lancei ela para o mundo. Eu ia ficar muito triste, gente, se eu chegasse e não encontrasse. Mas ela vai estar lá, em nome de Jesus. Então, Deus é muito bom. Agora, Filipenses, eu vou andar mais rápido, porque esse relógio ele não me diz a hora certa. Que horas tem, por favor? 15? Sim, que em 5 minutos eu vou encerrar. Tá? Me ajudem, quando chegar meio-dia, eu estou olhando aqui, estou achando... Agora que deixa para lá, né? Mas, Filipenses, por favor,
Oi. Ah, obrigado, gente. Não é você não, é o óculos do pastor. Mas isso daí vai resolver. Tem que ir a terça-feira, né, no oculista. Ah, então. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Olha, 2 órgãos vitais, coração e mente. Olha, gente, a gente vive num mundo ideológico. Você pensa, o que é o mundo ideológico? É aquele mundo que inverte os valores. O mundo ideológico é aquele que troca a verdade pela mentira. Então, a gente vive um mundo assim. Então, quando a gente vê que Deus está guardando a nossa mente, que eu não vou ter ideia de jirico na minha mente, e está guardando o meu coração, que eu vou amar e vou amar em todo o tempo, sabe? Vou sempre olhar, se eu sou falho, como é que eu vou ser rigoroso com aqueles... Nós todos estamos numa caminhada para a santificação, para a maturidade, como o pastor tem nos ensinado. Eu estou muito feliz de ser pastoreado pelo pastor Emerson, porque ele dá umas palavras assim que animam a gente, sabe? Olha, nós estamos tudo indo para uma maturidade, santificação. Entende? Então, eu estou vendo que eu estou deixando de ser aquele crianção para ser mais maduro, para amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Então, é muito bom. Então, olha, então Deus está guardando, mas eu tenho que estar unido em Cristo. E agora, então, Marcos 12, 30 e 31, que esse, então, meus irmãos, é para a gente guardar no coração. Se eu não guardar isso no meu coração, sabe, eu tenho que estar clamando o tempo todo, igual as crianças fizeram, Hosana, Hosana, salva-nos, sabe, porque é muito bom. E você hoje que viu que as crianças amam mesmo aclamar para Deus estar nos salvando, use a sua criança para orar, treine ela orando, para que ela seja uma casa de oração. E tenha essa vida de oração em todo o tempo. Mas diz assim, ó, ame o Senhor. Olha, quando eu amo o Senhor, gente, Ele é a minha prioridade, sabe? Eu já consigo avançar a fazer uma caminhada firme e constante, porque o melhor na minha vida é o amor de Deus. Então, ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração. Olha, às vezes a gente ama o nosso time, né? Você sabe que eu era Flamengo doente? Eu ia todo domingo para o Maracanã. Aí eu comecei a ir à igreja, eu deixei o Maracanã de lado. Eu falei, só vou ao Maracanã. Não deixei de gostar do Flamengo, não, ainda continuo sendo. Só vou ao Maracanã se não for dia de culto. Aí eu posso até ir. Estou para levar a Dilma, né? Como for Flamengo e Madureira. Que aí é mais calmo e se for durante a semana. Com toda a alma, tudo que vem de dentro para fora, gente. A gente sente a presença de Deus. E com todas as forças. A gente tem força para muita coisa. Mas quando chega para Deus, dá um cansaço, gente. Eu digo isso de mim, tá? Não tô falando isso para ninguém. Para as coisas de Deus, a gente fica cansado. Mas é para as coisas de Deus que a gente tem que ter força, que Ele vai dar força para todas as outras coisas. Tudo que você quer ter força, Deus vai dar. Porque a tua força primeira é para Deus. E depois do 32, encerrando, a equipe de louvor, por favor, já pode, ou o pastor, né, não sei quem. Ó, então o mestre da lei disse a Jesus, muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Pode ler botar o 33 e o 34? 33. Olha que diálogo gostoso de Jesus. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todo
Lê, por favor, igreja. Viu? Viu? Não precisa mais sacrifício. O sacrifício é de louvor. É você sentir que o teu coração é de Jesus. O outro, por favor. Já botou. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria. E disse, viu como Jesus gosta de conversar? Tira uma meia hora assim. Entra no teu quarto e conversa com Jesus. Diz o que tu quer. E tu vai ver que Deus vai te mandar e vai mandar melhor do que o que tu quer. Peça que tu vai ver só. Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Então, vê que coisa tremenda. Ele pôde ouvir de Jesus, você não está longe do reino dos céus. Que a gente possa levar essa palavra para outras pessoas. Então, eu vou estar orando e o Mateus aí, né? Tá. Ó Deus, como é bom estar na tua casa, como é bom, ó Deus, ver a tua palavra e saber, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor completa na mente e no coração, porque o teu Espírito Santo é o intérprete da tua palavra e faz, Pai, nos nossos corações conhecida a sua vontade e o seu propósito. Portanto, ó Deus, que fique nos nossos corações gravada, Pai, sendo mesmo, Pai, brindando os nossos corações, para que os nossos dias, a nossa vida, Pai, cada vez mais se dedique ao Senhor e possa ser usada neste mundo, ó Deus, que tem tanta sede e necessidade de receber o Senhor como o único e Senhor Salvador. Então, muito obrigado. No nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Mateus. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Eu faço o tripsaminho, chamo o pastor, né? Não entendi. Eu faço o que se diz? A benção. Tá. Pedir à igreja que se coloque de pé. O amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça maravilhosa, perdoadora e redentora de nosso Senhor Jesus, a nossa esperança. A comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo seja nas nossas vidas como igreja e na vida de todo o teu povo espalhado sobre a face da terra. E o teu povo diz, amém. Oração silenciosa, estamos encerrados.